Essa série de vídeos ela está sendo possível graças ao patrocínio e o apoio do site slicklens.com. Se você busca presets, pré-definições de Lightroom para tratamento de altíssima qualidade feita por tratadores experientes e profissionais, é só dar uma olhada no link abaixo que você vai encontrar o que há de melhor. Olá pessoal, sejam bem-vindos, esse é mais um vídeo oficial do canal Lightroom Brasil. E o assunto de hoje é 5 erros comuns que iniciantes cometem no Lightroom e como evitá-los ou resolvê-los. É isso aí pessoal. Todo iniciante, quando começa a utilizar o Lightroom pela primeira vez, acaba cometendo alguns equívocos ou alguns deslizes. A gente vai falar nessa série de vídeos sobre deslizes que são comuns de cometer quando você está começando a utilizar o Lightroom e vamos falar formas de evitá-los ou então de resolvê-los, caso a gente já tenha cometido esses equívocos. Beleza? Então vamos lá, vamos comigo. Então pessoal, o primeiro erro comum é não entender o paradigma de funcionamento do Lightroom. Os iniciantes, quando abrem o Lightroom a primeira vez, a primeira coisa, sem dúvida, que eles sentem falta é ir no menu Arquivo e não encontrar as funções Abrir, Salvar e Salvar Como, que são comuns em praticamente todos os programas que a gente utiliza. O fato é que o Lightroom ele foi pensado com um funcionamento diferente do que funciona o Photoshop, o Word, o Excel e programas do tipo, que tem esse paradigma do abrir arquivo, editar e então salvar, e o arquivo deixa de fazer parte do programa até que você o abra novamente. Tá? O Lightroom ele é pensado de modo a gerenciar permanentemente suas fotos dentro do computador. Ou seja, a ideia do Lightroom é que uma vez que você tenha importado as fotos para dentro dele, de modo que ele vá gerenciar aquelas fotos através daquele catálogo, essas fotos não precisem mais ser retiradas, a não ser que elas realmente vão ser deletadas do seu computador e você não queira mais. Enquanto elas estiverem no seu computador, não existe motivo para você removê-las do catálogo. Principalmente porque você pode, no caso de estar começando um novo trabalho ou querer fazer algo diferente, criar um catálogo novo, ao invés de deletar aquelas fotos daquele catálogo. O Lightroom ele é feito pensando assim, porque o Lightroom na verdade ele é a soma de vários programas que os profissionais costumam utilizar ao lidar com edição e tratamento de imagem, tudo isso, que seriam programas para organizar a importação, programas para organizar a imagem e tudo mais. Além disso, o Lightroom deste modo, ele permite que você reduza o impacto das imagens dentro do seu computador. Por quê? Porque você passa a precisar apenas do RAW da imagem com o tratamento que está salvo no Lightroom. Você não precisa ficar criando JPEGs das suas imagens simplesmente para tê-los. Você só vai dar saída na sua imagem, convertê-la num JPEG, num TIFF ou num outro arquivo, quando for dar saída nela, ou seja, for enviar ela para algum lugar, for fazer alguma coisa com ela. E depois disso, às vezes, você até vai deletar esse arquivo, para que você não precise ter no seu computador o RAW, o arquivo PSD que você editou, o JPEG desse arquivo PSD, um JPEG menor desse arquivo PSD para usar na internet e tudo mais. Você tem o RAW e exporta quando ele for necessário e tudo mais. Existe gente que acaba por causa desse hábito do abrir, salvar, fechar, tentando utilizar o Lightroom da mesma forma. Então a pessoa importa o seu lote de fotos para dentro do Lightroom, faz todo o tratamento, exporta tudo em JPEG de alta resolução e então deleta todos os RAWs de dentro do Lightroom, mantendo ele só dentro do HD e tudo mais. Funciona, funciona. O problema quando você faz isso é que você abre mão de várias funções interessantes do Lightroom de gerenciamento. Por exemplo, o fato de você poder criar coleções para ter rapidamente acesso apenas às fotos selecionadas de um determinado evento ou um determinado trabalho. O fato de você poder voltar nas suas imagens e refazer as edições, afinal a gente evolui e às vezes revê alguns trabalhos antigos e gostaria de refazê-los, de reajustá-los e tudo mais. Então, essa é uma das primeiras coisas. É legal a gente entender como é que o Lightroom funciona, como é que é o pensamento por trás da criação do Lightroom por parte dos desenvolvedores da Adobe e utilizá-lo da melhor forma possível. O segundo erro comum é mover as fotos dentro das pastas do seu computador por fora do Lightroom.
Quando você importa suas imagens para dentro do Lightroom, o local onde elas estão no seu computador é registrado para que o Lightroom possa administrar essas imagens. Se você olha aqui o painel pastas no seu computador, você tem o retrato de como essas pastas estão organizadas dentro do seu computador. No meu caso, estas pastas estão dentro da pasta Lightroom, lá dentro de minhas imagens. Se eu quiser alterar alguma foto de posição por algum motivo, eu não devo fazer isto em hipótese nenhuma aqui pelo navegador do Windows ou por algum outro programa. Eu preciso fazer isso através do Lightroom. Por quê? Porque quando eu faço isso fora do Lightroom, ele não acompanha essa alteração e, consequentemente, ele não encontra mais a imagem. Tá certo? Se eu tento fazer isso aqui por dentro do Lightroom, por exemplo, selecionando algumas fotos e tentando arrastá-las para uma outra pasta, o Lightroom me dá um aviso dizendo que eu estou movendo esses arquivos dentro do disco. Embora eu não faça isso com frequência, eu gosto de manter a organização por data, você pode fazer isso pelo Lightroom e ele vai atualizar automaticamente este registro de onde estão essas imagens. Isto não vai causar problema para você. Mas se eu fizer isto lá pela pasta do Windows, por exemplo, eu vou pegar toda a pasta 07 aqui, vou recortá-la e vou colar aqui fora, só para modificar ela de posição, você vai ver que a pasta já se perdeu aqui no Windows e agora aqui no Lightroom, e ele já não encontra mais as fotos. Aparece esse indicativo aqui no canto dizendo que a foto está ausente, e as pastinhas agora ganharam este ponto de interrogação aqui. Então, quando você ver este ponto de interrogação ou esta marquinha de foto ausente, saiba que o que aconteceu foi que você deletou ou mudou de posição a pasta ou os arquivos por fora do Lightroom. Então o Lightroom não está mais encontrando eles. Eu tenho duas formas de solucionar isto. Uma delas é colocando os arquivos de volta no lugar deles. Então eu sei que essa pasta aqui, eu sei onde ela está, ela tem que estar dentro da pasta 2015, meus documentos, minhas imagens Lightroom, fotos LR 2015. Então eu sei aonde eu posso colocar essa pasta de volta para o Lightroom encontrar. Se eu não quiser fazer isto, não quiser mudar a pasta de posição novamente, eu posso vir aqui no 07, que é a pasta raiz que está perdida, botar o botão direito do mouse e acionar a opção localizar pasta ausente. E aí aqui eu vou navegar até onde está a minha pasta e marcar ela, está dentro de Lightroom, né? Aqui, e marcar ela para que o Lightroom encontre novamente, tá? Não vou fazer isso, ele vai encontrar automaticamente as subpastas também, se eu fizer isto, mas no caso, como eu não quero alterar a posição das minhas pastas, eu vou colocá-la de volta lá na pasta 2015, e a hora que eu voltar para o Lightroom, automaticamente já encontrou aqui. Então, fica dado o recado, evitem mudar as pastas e os arquivos de vocês de posição por fora do Lightroom, façam isso sempre por dentro dele. Ocasionalmente a gente quer fazer uma seleção complexa de imagem por algum motivo. Seja porque eu vou exportá-las para imprimir, seja porque eu vou utilizar um módulo imprimir ou até mesmo criar uma apresentação de slides. Se essas imagens estão todas dentro de uma mesma pasta e a pasta é pequena ou temos uma pequena quantidade de imagens, é fácil fazer isso utilizando as teclas de atalho Shift e Ctrl. O Shift você seleciona uma imagem, segura o Shift e seleciona outra, e ele automaticamente seleciona todas as imagens entre elas, e o Ctrl, enquanto eu tiver segurado, eu posso adicionar imagens espalhadas à minha coleção. Mas há momentos em que eu quero fazer uma coleção que é bastante extensa, ou seja, uma coleção de 30, 40, 50 fotos. E esse tipo de coleção que a gente cria segurando o Ctrl, é muito fácil você sem querer clicar num lugar errado ou clicar sem segurar o Ctrl e perder toda a sua coleção, e isso é bem chato. Principalmente se você já tiver selecionado 28, 30 fotos. Outra coisa que pode acontecer, eu quero fazer a seleção entre várias pastas e não apenas em uma pasta só. Então, a única forma de fazer isso com seleção assim seria eu acionar a opção todas as fotos e ver minhas 10 mil, 20 mil fotos que de repente você tem aí no seu catálogo e pescar essas suas fotos 30 ou 40 no meio disso tudo, que é bem complicado também. Então a minha sugestão é que você crie essa coleção
utilizando uma coleção rápida para fazer essa seleção de fotos sua. A coleção rápida, ela fica aqui no catálogo, logo acima de importação anterior e um pouco abaixo de todas as fotos. A coleção rápida, ela funciona para todos os efeitos igual uma coleção. A diferença é que ela fica fixa ali em cima. Então eu posso selecionar as fotos que eu quero de uma determinada pasta, posso até selecionar todas ou não, posso fazer uma por uma, e arrasto para a coleção rápida e elas estão lá. Se eu quiser passar para outra pasta, muito simples, clico na outra pasta, seleciono as fotos que eu quero e mando para a coleção rápida. Essas fotos agora estão na coleção rápida, eu não tenho perigo de sem querer clicar alguma coisa e perder esta coleção. Eu posso inclusive usar uma coleção para fazer isto. Eu posso vir aqui nessa coleção de viagem e selecionar fotos aqui e mandar para a coleção rápida daqui. Uma outra forma de mandar para a coleção rápida é utilizar essa bolinha no canto da foto. Sempre que eu passo o mouse por cima das fotos, aparece essa bolinha. Essa bolinha eu clico e ele manda a foto para a coleção rápida. Ou remove a foto da coleção rápida. Para quem gosta de teclas de atalho, a tecla B também faz isso. Adiciona a foto à coleção rápida e se pressionar de novo, remove a foto da coleção rápida. Uma vez criada a coleção rápida, eu posso ir lá e aqui sim selecionar todas as fotos e exportar, ir para apresentação de slides ou fazer o que eu quiser. Quando eu não quero mais essa coleção rápida, eu tenho duas opções. Botão direito do mouse em cima dela e salvar coleção rápida. Isso daqui faz com que sua coleção rápida vire uma coleção comum e seja aqui, salva aqui embaixo como uma coleção comum com todas essas fotos. Ou então apagar coleção rápida, que vai simplesmente apagar sua coleção para que você possa criar uma nova. Um outro equívoco que chama bastante a atenção, principalmente se você frequenta grupos de fotografia com iniciantes no Facebook e tudo mais, é a quantidade de fotos com baixo contraste. O baixo contraste, se feito propositalmente, ele não é necessariamente um erro, pode ser um trabalho intencional do fotógrafo na parte de tratamento e coisa e tal. Mas nem sempre é o caso, às vezes é realmente apenas um equívoco da pessoa que ainda não tem aquele olhar treinado para perceber que a sua foto está em baixo contraste. Para quem está acostumado com mexer com fotografia e tudo mais, perceber que uma foto está em baixo contraste não é difícil, né? Você nota que ela não tem tons claros, nem nada do tipo, ou como o caso dessa daqui, também não tem tons escuros, nem tons claros, ela fica meio lavada assim. O baixo contraste ele acontece geralmente em duas situações. A primeira delas é quando a foto foi registrada com uma exposição muito abaixo ou muito acima do que seria o adequado para aquela imagem. Quando você faz isso, você pode perceber aqui que o histograma fica todo achatado numa certa área da imagem, numa certa área de luminosidade, nesse caso aqui nas sombras. Então quando eu clareio a exposição, eu trago esses meios tons para o lugar certo deles, e a imagem já ficou mais clara, já ficou mais simpática aqui, mas a área de luzes ainda fica comprometida, porque ele só trouxe esse histograma que estava todo chapadinho lá no canto, todo chapadinho agora no meio, né? Uma pergunta que é legal se fazer em situações de contraste, quando você está avaliando o contraste da foto eu tenho áreas brancas e áreas pretas na minha imagem? Eu tenho áreas escuras na minha imagem, seriam os burrinhos, seriam as sombras e tudo mais. Então eu vejo aqui, eu vejo no histograma que eu tenho dados na área escura da imagem, então eu não tenho necessariamente um problema. Eu tenho áreas claras na minha imagem? Tenho. A areia é clara, essa torre ela é um cinza claro e as nuvens são brancas. Então eu tenho que ter dados nas áreas claras e brancas da imagem. Só que se eu olho o histograma, eu vejo aqui que eu estou faltando. Como é que eu mexo essa área do histograma? Como é que eu clareio essas duas áreas? Nos realces e nos brancos. Então eu uso os deslizantes realces e brancos para recuperar o contraste da minha imagem e trazer ele de volta para o lugar. E aí a gente repara que quando a gente clareia uma imagem muito escura, às vezes ela ganha muita cor e às vezes a gente precisa trabalhar a cor também. Mas aqui nós vamos ficar na questão do contraste. A outra imagem que nós estávamos vendo é essa aqui, que ela já saiu com baixo contraste da câmera.
Veja como o histograma está todo acumuladinho aqui no centro da imagem. De novo, a gente vai se fazer as perguntas. Eu tenho coisas brancas na minha imagem? Tenho. O gato é todo branco. Essa área aqui dele é branca. Então o meu histograma deveria mostrar dados nas áreas de realces e luz e brancos da minha imagem. Assim como eu tenho o olho dele, as sombras, que são áreas escuras. Então eu deveria ter dados no histograma aqui nas áreas escuras da imagem. Eu particularmente não sou muito fã do deslizante contraste do Lightroom. Eu acho que ele faz um efeito muito pesado e eu não gosto muito da solução dele. Ele escurece mais do que clareia, eu não gosto muito. Eu gosto de ter controle sobre as áreas tonais da minha imagem. Então o que eu vou fazer? Eu quero clarear as áreas claras, eu vou clarear realces e clarear os brancos da minha imagem para ganhar contraste nas áreas claras. E vou escurecer as sombras e escurecer os pretos para aumentar o contraste lá para o lado das áreas escuras da imagem. E aí eu já tenho uma foto com muito mais contraste, porque agora eu sei que eu tenho dados nas áreas claras e eu tenho dados nas áreas escuras da imagem. Se a gente vê o antes e depois, a gente tem uma imagem com muito mais contraste. Então, cuidado com o contraste da imagem, pessoal. Olha para o histograma, vê o que o histograma diz para vocês e avalia. A curva de tons, essa curva aqui, ela permite que você altere, clareando ou escurecendo, todas as áreas de luminosidade da imagem, ou seja, clarear sombras, clarear pretos e de formas muito específicas e tudo mais. E também permite controlar as cores da imagem. Isso faz da curva de tons uma das ferramentas mais poderosas que você tem, não só no Lightroom, mas em qualquer ferramenta de tratamento de imagem, Photoshop, ferramentas de edição de vídeo. Todos eles têm curvas e as curvas são extremamente poderosas. O primeiro erro que a gente pode cometer nas curvas é utilizar ela do jeito que o Lightroom manda pra gente, que é a curva por regiões, que ela é extremamente limitada quanto ao que você pode fazer e não pode fazer nela. Tá? Ela acaba funcionando de forma muito similar a como funciona no painel básico. Então a primeira coisa que eu recomendo qualquer usuário de Lightroom fazer, assim que instalar o Lightroom praticamente, é apertar nesse botão para editar a curva de pontos. Quando a gente clica aqui, essa parte região aparece a opção canal para eu alterar as curvas independentes de cada um dos canais RGB, e a curva fica muito mais poderosa porque eu tenho muito mais liberdade em trabalhar ela. Mas, como já dizia o tio Ben, o tio do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então existem alguns cuidados que a gente deve trabalhar quando mexer com curvas, tá? Primeiro, enquanto você não pegar o domínio das curvas, faça pequenos movimentos nas curvas, faça sempre pequenos ajustes e veja o resultado. Evite ajustes muito grandes porque a curva é realmente muito poderosa. Evite principalmente dois fenômenos muito característicos quando você edita curvas. Uma delas é quando você faz uma curva e você estrutura ela de um jeito que toda uma parte dela forma praticamente uma linha reta assim, ó. Isso aqui significa que todos os meus tons, dos 50% de luminosidade até mais ou menos 75%, viraram um único tom. Ou seja, eu comprimi uma grande faixa tonal da minha imagem num único tom, tá? E isso prejudica bastante a imagem. Isso pode acontecer desse jeito ou pode acontecer assim. E eu transformo toda uma faixa tonal em um único tom. Um outro erro que pode acontecer é uma inversão tonal. Ou seja, eu faço um clareamento muito grande, depois tento fazer um escurecimento e crio uma área em que minha curva desce ao invés de subir. Quando a minha curva começa a descer, eu crio uma inversão tonal. Ou seja, tons que eram mais claros na imagem original passaram a ser mais escuros e tons que eram mais escuros passaram a ser mais claros, invertendo tanto a tonalidade quanto as cores da imagem. Então, você cria cores diferentes e coisa e tal, e a gente deve evitar esse tipo de coisa. Uma última dica para evitar nas curvas são movimentos grandes quando a gente mexe nas curvas de cores. Então, por exemplo, se eu mexer no tom azul para adicionar amarelo na minha imagem, nos meios tons, puxando ele para baixo, um pequeno movimento já causa uma grande diferença de tonalidade na minha imagem. Eu não preciso fazer um movimento grande que vai ser exagerado. Então, maneira nas curvas, utiliza com sutileza que o resultado sempre vai ser mais agradável. É
isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham curtido o vídeo. Ele vai ser uma série, então a gente deve ter outros vídeos falando de equívocos comuns do Lightroom e como resolvê-los. Se você quiser curtir os nossos vídeos e continuar acompanhando a gente, não se esqueça de curtir aí embaixo, dar um joinha, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar a gente, ficar sempre sabendo das novidades e tudo mais. Venha curtir com a gente também no nosso grupo de Facebook, o grupo Lightroom Brasil. Conheça a página Lightroom Brasil, os links estão todos aí embaixo para você curtir. Lá a gente conversa, a gente discute, você tira dúvida, você fala sobre fotografia, fala sobre Lightroom e tudo mais, conhece gente bacana e é muito legal. Então venha com a gente, venha curtir e até a próxima.